João, faz para mim aí uma análise biomecânica do wall squat, ou seja, o agachamento na parede. Muito bem, vamos fazer. O pessoal pediu para fazer uma análise com vetores, braços de alavanca, as forças atuantes no sistema. Vamos fazer. A pedido da galera, eis aí na tela, fica comigo nessa videoaula. Nós vamos assistir, analisar, interpretar o wall squat. Gurizada, tá aí na tela a ideia do all squat, né? Meus desenhos antiartísticos e pretensiosamente pedagógicos didáticos. Olha só, aqui nós temos o solo, certo? Definido aqui o solo. E aqui nós temos a parede, já que é o wall, né? Parede, squat, o agachamento na parede. Aqui nós temos a parede. E em vermelho, certo? Eu coloquei a ideia do rapaz. Aqui o tórax, aqui a pelve. Até aqui falta fazer uma conexão, né? Vamos falar, botar uma espécie de coluna vertebral aqui, né? Fazendo a conexão entre o tronco e a pelve. Aqui, membros inferiores, mais especificamente coxa, perna e o pé. Aqui o solo, como eu já comentei. Membros superiores, eu não estou descrevendo aqui, tá? De repente, aqui, quando eu fizer aqui a análise agora, até posso comentar um pouquinho sobre os membros superiores, tá? Mas eles não são tão importantes para a análise que eu vou fazer. Bom, a primeira coisa que eu tenho que analisar aqui, nesse caso, vamos lá, é o centro de gravidade do indivíduo, que ele vai ficar mais para frente, porque os membros inferiores estão à frente, então o centro de gravidade não vai ficar tão centralizado. Ele vai se deslocar um pouco para frente, certo? As massas corporais se deslocaram para frente, o centro de gravidade, a princípio, se desloca um pouco mais para frente. Então, desse ponto aqui, aproximadamente, considerando membros superiores ao longo do corpo, tá? Considerando aí membros superiores ao longo do corpo. Então, nesse ponto aqui, o centro de gravidade estaria aqui, vou fazer um xizinho aqui, estaria aqui, mas eu vou deslocar ele mais para cá, tá? Porque o corpo está deslocado com os membros superiores mais para frente. E aqui, gurizada, entra o vetor, então, da força-peso, no centro de gravidade, certo? Essa força-peso nós temos que considerar as massas corporais. Claro que tem outras forças aqui que nós vamos ter que analisar, mas tem aqui em Newton uma força projetando para baixo sobre a ação da gravidade aqui, que é dado pela equação força é igual a massa vezes a aceleração, tá? É dado aqui, essa força-peso. Então, a força-peso ali, especificamente, é igual a massa do indivíduo, vamos imaginar uns 80 quilos. Claro que não vai ser exatamente isso, tá? Porque os membros inferiores estão mais para frente e tal, mas vou considerar ainda. E a aceleração da gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Aqui é um vezes, certo? Para favorecer isso aqui, força-peso é igual a 80 quilos de massa do indivíduo vezes 10 metros segundo ao quadrado. Tá ok? Então, a força-peso que nós temos ali, força-peso, que é o peso do indivíduo, né, da massa dele, 800 newtons. Isso bem grotescamente calculado, né? Bem por cima, mas para interpretar uma situação real que está acontecendo aí, para interpretar as forças atuantes no sistema. Então, aqui nós teríamos aí 800 newtons, ok? Bom, beleza, vamos lá. Quando o indivíduo está fazendo o exercício do wall squat, certo? O que que acontece aqui, gurizada? Ele empurra o solo, e o vetor que ele traciona empurrando o solo está mais ou menos assim. Vamos ver se vocês pegam bem a ideia. Aqui assim. Mais ou menos assim. João em diagonal para baixo, sim, em diagonal para baixo, porque ele também empurra para frente, tá? Também tem uma tensão. Talvez um pouco menos, mas talvez um pouco mais. Vai depender muito como é que ele vai tracionar os pés. Mas esse é o vetor que ele está empurrando o solo para baixo, tá certo? E nessa posição também se tende a empurrar a parede, tá? Contra a parede. Por isso, o all squat é uma força impulsionando o corpo contra a parede. Quando estende o joelho, quando estende o quadril, empurra o corpo contra a parede. E o corpo contra a parede, partindo aqui mais ou menos do centro de gravidade, tá? Eu vou mostrar essa ação contra a parede. Claro que aqui eu deixei um espaço só para poder mostrar, mas ele estaria bem colado à parede, certo? Então eu vou colocar aqui, senão vai dar confusão. Depois o povo vai, pô, mas não tá colado à parede. Tá colado na parede, sim. Aqui, eu trouxe a parede para cá agora. Beleza? Então agora ele tá colado na parede. Ah, tua parede é toda irregular. E daí a parede é minha? Eu faço a parede do jeito que eu quero. Então tá lá, ó. Agora tá a parede aqui, ele tá colado na parede. Tinha feito assim mais passado para dar uma ideia, mas acho que vai ficar pior. Então aqui tá a parede, beleza? E agora, gurizada, ele empurra a parede, o corpo contra a parede, mais ou menos assim também, ó.
tá? Mais ou menos. Isso aqui não é uma tese de doutorado da biomecânica que eu estou fazendo com precisão, estou fazendo uma interpretação. Está empurrando a parede assim, empurrando em obliquamente para cima. E aí, gurizada, nessa condição, o que que acontece? Eu fazendo uma decomposição vetorial, eu tenho um vetor que está empurrando o corpo para cima aqui, ó, deslocando o corpo para cima, só que é um vetor pequeno, tá? Agora, quando eu vejo a força que está impulsionada contra a parede, ela é bem maior, ó. Esse é o vetor, quando eu decomponho o vetor principal, que é esse azul escuro, onde eu verdadeiramente empurro a parede, eu interpreto e começo a analisar pela decomposição vetorial que eu estou empurrando meu corpo para cima um pouco e estou empurrando meu corpo contra a parede bastante, tá? Bastante. Obviamente, a parede vai reagir, vai ter força de reação da parede, força de reação do solo, que eu já vou analisar. Mas essa é a decomposição vetorial aqui, tá ok? Empurrando o corpo para cima nesse vetor que se opõe contra o vetor, ó. Até vou botar aqui, ó. Se opõe contra o vetor da força-peso, perfeito? Essa é a ideia do all squat, né? Eu tenho o peso do corpo que me joga para baixo e eu tenho esse vetor impulsionado pela força muscular que joga o meu corpo para cima, que se opõe ao vetor da força-peso. Beleza até aí? Tranquilo? Agora eu posso decompor esse vetor aqui também, ó. Quando eu empurro o solo em diagonal para frente, ô João, mas é em diagonal para frente mesmo, não é só para baixo. Bota um skate aqui nos pés do indivíduo e pede para ele fazer o all squat para ver o que vai acontecer. Ele vai, ó, escorregar os pés para frente. Por quê? Porque também tem uma carga impulsionando para frente. Então, com certeza tem esse componente vetorial aqui, ó. Parte da força aplicada contra o solo, por isso que eu estou decompondo o vetor, parte da força está aqui, ó, nesse vetor aqui. Um vetor horizontal para frente. Põe o skate nos pés do cara e bota ele fazer o all squat para ver o que vai acontecer, para ver se os pés não vão escorregar para frente. Então tem essa força aqui decomposta. E, obviamente, aí uma força que está empurrando o solo para baixo. Obviamente aqui, ó. Obviamente uma força que está empurrando o solo para baixo, certo? E aqui, pô, João, mas não estou só empurrando a parede, não estou só empurrando para cima. Vê aqui se o cara não tem uma pressão contra a parede, coloca qualquer coisa que possa ser deformado aqui, uma almofada, por exemplo, uma esponja, e faz o exercício para ver se não vai deformar a esponja, a almofada aqui colocada nessa região aqui, ó, na região das costas. Está provando que há uma deformação, porque há uma força contra a parede. Mas se botar também um skate nas costas do indivíduo aqui, tira dos pés, tá? Tira o skate lá dos pés dele e joga o skate nas costas dele, vocês vão ver que ele vai ser projetado para cima, vai subir para cima. Então tem esse componente vetorial aqui, é pequeno, se opõe contra a força-peso, é pequeno, mas existe. Existe. Ele tá aí, beleza? Tranquilo? Bom, tranquilo. Espero que sim, né? Agora, gurizada, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar a força e reação do solo, terceira lei de Newton. Para toda ação há uma reação, de mesma magnitude, mesma direção, porém sentidos opostos. Então aqui, ó, eu empurro o solo obliquamente para baixo, né? Para baixo e para frente, o solo reage numa força de mesma magnitude, porém sentido contrário. Mesma direção, porém sentido contrário. Isso é isso aqui, ó. Então aqui é a força de reação do solo, tá? Então em rosa nós temos a força de reação do solo. OK? Colocada ali. Essa força de reação do solo também posso decompor ela em componente vertical e componente horizontal. Está reagindo contra essas forças. Mas eu quero agora projetar essa força de reação do solo. Vamos ver se eu vou conseguir fazer ela bonitinha aqui, né? Olha só. Vou projetar, vou projetar, vou projetar, vou projetar, vou projetar, projetei. Vou fazer passar até da parede lá. Ó, aqui está a projeção da força de reação do solo. Beleza? Quando eu projeto ela aqui, ok? Bom, quando eu projeto essa força de reação do solo, se liga aí, ó, não se perde. Tá gostando desse tipo de análise? Quer verificar outras análises? Clica aqui nesse card, deixa aberto aqui embaixo. Clica agora nesse card, ok? Vai deixar aberto aqui embaixo a playlist das videoaulas que eu faço com esses desenhos aqui, anti-artísticos e pretensiosamente pedagógicos e didáticos, para que vocês entendam. Eu já analisei vários exercícios com esses meus desenhos garranchos aqui, essa riscalhada aqui para tudo que é lado, mas a galera tem falado que tem entendido, então te deixo aí a sugestão de tu verificar essa playlist que vai te ajudar também. E quer entender um pouco mais de biomecânica, tem essa outra playlist aqui no meu canal, aqui, clica agora aí, vai abrir aqui embaixo, depois tu assiste. Depois tu pode te aventurar por aí assistindo as minhas videoaulas, maratonar as minhas videoaulas aí. Fica uma sugestão de feriadão, de estudo, maratonar essas videoaulas, essas duas playlists aí.
Tá ok, gurizada? E também acredito que já mereça o teu like, hein? O teu like e a tua inscrição. Bom, talvez tu esteja pensando, então vamos evoluir um pouco mais para ver se eu mereço ou não a tua inscrição. Agora, o teu like eu acredito que eu já mereço. Certo? Gurizada, se liga agora aqui, ó. Agora eu vou analisar a alavanca para joelho. E ela tem que. A alavanca lá do torque, né? Torque. Vamos lá. Torque é igual a força. Nós já temos uma força lá calculada, vezes o braço da resistência. Ou vou botar entre parênteses, ó, braço de momento. Ou vou botar entre colchetes aqui, ó, braço de torque. Pô, estamos falando. Opa, colchete aqui. Estamos falando da mesma coisa, tá? Esse braço de resistência aqui, ó, braço de alavanca da resistência, ele tem que ser perpendicular aos vetores das forças. Então, o braço de resistência para o joelho é esse cara aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Porque ela forma aqui o ângulo 90 graus, o ângulo reto. Beleza? E para o quadril é essa distância aqui, ó. É menor, ó. Mas forma também o ângulo 90 graus lá. Ó. Então, nessa posição aqui, dessa forma, o estresse do torque flexor do joelho é maior no joelho, consequentemente maior no quadríceps do que no quadril do que no quadril, consequentemente glúteo, né, que é extensor aqui. Então eu tenho um trabalho bem mais forte aqui no all squat para quadríceps do que para glúteo e posterior de coxa, que são extensores do quadril. Mas eu tenho esse braço de momento aqui, eu tenho esse braço de resistência aqui, eu tenho esse braço de torque, que embora pequeno, se comparado ao braço de torque do joelho, no quadril tem alguma resistência também para o glúteo e para posterior de coxa, mas quadríceps bem mais superior, bem maior. Por quê? Porque tem esse elemento aqui maior, ó, o braço de resistência. Ok, até aí? Então, mais um detalhe aí que a galera me perguntou, ver como é que era e tal. Tô mostrando, tá? Tô mostrando. E aqui, uma força ainda que nós temos que analisar no sistema é que, obviamente, né? Deixa eu botar um pouquinho mais escuro agora aqui para seguir o padrão que eu estava fazendo. Obviamente, o centro de massa que está aqui e que gera aquela força-peso, perfeito, que nós já calculamos, que é para baixo na vertical, quanto mais eu impulsiono o corpo contra a parede, e a depender do coeficiente de atrito que tem entre o corpo e a parede, eu gero, e vou colocar mais ou menos nesse ponto aqui, acompanhando o centro de gravidade, tá? Só para a gente pegar a ideia, eu gero por toda essa área de contato, inclusive da pelve com a parede, então uma área de contato bem grande, eu gero uma força contrária, que é chamada aqui força de atrito, que é assim, ó. Opa, força de atrito aqui, ó. Vamos colocar, vamos projetar esse vetor para cima aqui para a gente poder pegar bem. Isso aqui é a força de atrito, ela tem esse componente vetorial, ela é contrária ao movimento descendente causado pela força-peso aqui. Então eu tenho a força-peso e uma boa parte dessa força-peso é oposta ao atrito. Então aqui a força de atrito, vou botar FA, ó, força de atrito, certo? Aqui representa a força de atrito. Então, essa força de atrito, ela ameniza muito essa força descendente, que tende a fazer o corpo a descer. Então, depende muito do coeficiente de atrito da área de contato aqui. Eu vou ter essa força de atrito que vai amenizar muito essa força-peso. Então, o esforço do quadríceps aqui, que é o que tem o maior braço de torque, vai ser pequeno. Tende a ser pequeno, por quê? Porque ele tem que sustentar uma pequena carga descendente, porque uma boa parte da carga descendente já é sustentada ou contraposta pela força de atrito que está aqui. Então, aqui são algumas características do all squat que eu tenho que entender. O meu esforço para cima aqui, ó, ele passa a ser pequeno, principalmente se eu impulsionar muito o corpo contra a parede, fizer o esforço mais para empurrar o corpo contra a parede do que empurrar para cima. Se eu fizer o esforço mais para fazer o movimento ascendente, aumenta-se essa alavanca aqui, que é essa componente vetorial que não é muito grande. O esforço maior está para empurrar contra a parede, gerando um coeficiente de atrito. Tem um coeficiente de atrito que depende do tipo de parede e do tipo de roupa que a pessoa está usando, pode ter maior ou menor coeficiente de atrito aqui. Uma parede bem lisa e um casaco de lã, por exemplo, teria um coeficiente de atrito bem menor. Essa força de atrito já será menor. Agora, uma parede de tijolos aqui sem pintar e sem rebocar e o cara sem camisa, o coeficiente de atrito é enorme. Então ele se opõe fortemente à força-peso, certo? E talvez o esforço para quadríceps aqui seja mínimo, sem falar que o esforço para quadril, para articulação de quadril é pequeno. Aqui eu estou falando do quadríceps, porque é no joelho que tem o maior braço de alavanca. Por isso que
muitas pessoas entram na parede com o squat e não tem uma função muito grande. No Treino em Foco eu fiz um vídeo mostrando aqui, ó, nessa playlist, vamos ver se eu consigo colocar o vídeo específico, senão eu boto o canal do Treino em Foco aqui, onde a gente colocou com o Caios ele na parede e não sentiu efeito nenhum. E nesse vídeo, claro, que a gente fez também para dar uma zoada, né? O que que nós fizemos aí? Nós fizemos isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Aí. Nós colocamos peso aqui, ó. Uma planilha, duas anilhas, três anilhas, várias anilhas aqui. E além disso, eu subi, vou fazer um desenho pequenininho para caber aqui na nossa análise, tá? Ó, eu subi aqui nessa região do tórax, dos pesos. Claro que aqui teria que ser uma proporção maior, eu estou colocando uma proporção menor. Aqui está minha pelve, tá? Então, ó, eu subi, fiquei de pé aqui para jogar mais força, né? E o Caio continua sustentando bem. Esse vídeo é bem ilustrativo. Como eu disse, eu vou tentar colocar o vídeo na playlist aqui no card, mas se eu não conseguir, eu boto o canal do Treino Foco. Você tem que procurar lá, procurar o squat, agachamento na parede, alguma coisa assim que a gente vai mostrar. Por que que isso aqui não tem muito efeito? Porque tanto o meu centro de gravidade quanto o centro de massa das anilhas aqui, ou o centro de gravidade também das anilhas, né? Que nós colocamos nessa região que está próxima ao eixo do joelho. Então, o que acontece? Quando eu vou analisar os centros de gravidade do corpo e os centros de massa aqui das anilhas, ó, e coloco uma projeção vertical desses centros aqui, ó, aqui está a projeção vertical desses centros de massa, que gera uma força também, ó, certo? Qual é o problema disso? Colocado aqui, a situação para gerar sobrecarga é muito pequena. Mas, João, por que que é muito pequena? Muito pequena, muito simples, gurizada. É só interpretar o que eu vou mostrar agora aqui, ó. Porque eu tenho um braço daí de momento, um braço de torque para joelho, ó, muito pequeno aqui, que tende a flexionar o joelho e as forças de atrito lá estão alavancando fortemente. Então eu tenho um braço de torque aqui pequeno, muito pequeno, um braço de alavanca. Então é ineficiente. Seria mais eficiente colocar mais nesse ponto aqui, certo? No meio da coxa para abrir um braço aqui, abrir um braço para cá. Seria um pouco mais eficiente colocando aqui do que colocando sobre o joelho. Então toma cuidado ao fazer esse exercício. Trouxe para ti algumas informações. Acredito que eu mereça a tua inscrição aqui no canal, porque hoje nós caprichamos para mostrar algumas forças atuantes no sistema, algumas aplicações disso no All Squat, que é o pedido da galera. A galera solicitou pra caramba que eu fizesse o All Squat aí, principalmente no meu direct, né? A galera não comenta muitos pedidos aqui no YouTube, alguns comentam, mas nem muito. Agora no direct a galera pede bastante. Interessante isso. O pessoal vai lá no Instagram para solicitar material aqui para o YouTube, mas tá valendo, né? Eu trago para cá sem maiores problemas. Então, eu fiz uma análise dos sistemas vetoriais que estão aí e comenta aqui agora que chegou até o final, está interessado no conteúdo, acompanhou, tem interesse em entender. Eu coloco aqui no final, João, fui até o final, não entendi nada. É uma opção, é uma possibilidade, ou então eu terei que fazer outros vídeos melhorando a minha didática aqui para poder te explicar, e tá tudo certo, e vou procurar fazer isso. Ô, João, fiquei até o final, não entendi nada. Ou coloca aí, João, fiquei até o final, entendi mais ou menos. Entendi algumas coisas, outras não tenho certeza. Pode colocar aí, João, fiquei até o final, entendi mais ou menos. Ou, e eu espero que a grande maioria seja assim, estou fazendo esse vídeo para isso. João, fiquei até o final, entendi tudo, velho. Entendi absolutamente tudo que tu colocaste aí. Pô, espero que seja essa a maior resposta da galera aqui no na nossa enquete aí. Comenta aqui nos comentários. Faz aqui nos comentários essa abordagem, até para eu ter um feedback e poder saber que vocês estão ficando. Primeiro até o final do vídeo, né? Uma galera já vazou, já perdeu metade da informação. Depois não entende o que está acontecendo lá e fica prescrevendo exercício equivocado. Não falei nem bem nem mal desse exercício, hein? Se quer que eu comente se eu acho bom ou ruim esse exercício, comenta aqui embaixo também. João, mas o que que tu acha desse exercício? Eu comentei a biomecânica e algumas situações de força no sistema. Eu não comentei sobre o exercício. Eu tenho algumas coisas a avaliar do exercício aí e a comentar para vocês, tá? Mas se houver pedidos da galera aqui nos comentários, tá ok? Aguardo então os comentários de vocês e realmente espero ter ajudado hoje. Certo, gurizada? Muito obrigado, valeu, um abraço, tamo junto.